O homem durante a vida terrena. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre, ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, a perturbação. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união então é completa e definitiva. Qual o momento que se dá a união do corpo com o espírito? Na concepção. E a partir de então vem todo o processo de desenvolvimento do espírito, vem todo o processo de desenvolvimento da alma humana, e assim todos vão aprendendo com o tempo as suas novas etapas evolutivas. Todos os conhecimentos que você tinha vai ficar embotado, vai ficar armazenado para ser usado como inspiração, como intuição, mas você não vai se lembrar dele de uma forma latente, de uma forma ostensiva, e sim mais ou menos de uma forma latente. Grandes estudiosos da alma humana chegaram à conclusão que existe o subconsciente ou o inconsciente. Cada um deles guardando as suas devidas funções, com os seus conflitos, com as suas conquistas, fazendo resplandecer no nosso dia a dia as ações e as consequências daquilo que nós temos intimamente, naquilo que nós vamos fazer, da forma com que vamos agir no dia a dia. Bom, mas nosso objetivo aqui é lembrar que a alma já existia, ela é presa ao corpo, ele entra em perturbação cada vez mais ostensiva, e às vezes o espírito entra em perturbação imediatamente após a ligação com o óvulo, e isso vai, ou melhor, com o zigoto, né? E assim vai caminhando esse processo de perturbação até ser totalmente plena. Espíritos muito evoluídos, muito adiantados, como por exemplo Francisco de Assis, trabalha até o momento do nascimento. Eles ficam livres, ligados apenas por esse cordão fluídico. Logicamente, para eles continuarem trabalhando, fazendo os trabalhos que eles têm que fazer no plano espiritual, tem uma equipe que faz a proteção da mãe para que não tenha grandes problemas. E outro detalhe importante é, durante a gravidez, a mãe não fazer grandes deslocamentos. Regra que nem sempre é respeitada no mundo atual. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união com o corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente, ou seja, está ali guardado, adormecido, só vai ser usadas quando forem precisas e da forma com que for permitido dentro da programação encarnatória da pessoa. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Conforme a criança vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as ideias, vai desenvolvendo o aprendizado. A gente vê uma criança aprendendo na primeira série, na segunda, na terceira, a gente fala assim, nossa, mas é assim que está aprendendo? Mas nós passamos por aquelas mesmas dificuldades, por aquele mesmo processo de aprendizado, até adquirirmos o que nós temos hoje, os conhecimentos que nós temos agora. Por isso, nós temos que ficar atento que existe um processo de desenvolvimento, em que algumas crianças já nascem com esse conhecimento bem desenvolvido, aprende muito fácil. Eu estava vendo duas crianças estudando sobre os planetas, crianças de terceira, quarta série. E um estava desesperado, como que eu vou decorar isso? E a outra criança, além de numa lida, ter pego todos aqueles planetas pela ordem que estão, quantos satélites tinha cada um deles, com uma só lida, e já mostrando para o outro, isso é só o que tem em torno do Sol. Em torno das outras estrelas tem outros planetas, tem outros satélites, tem vida mais inteligente que a nossa. E o outro falou assim, como vida mais inteligente que a nossa? E a criança falava, nossa, o nosso planeta é muito atrasado. Nossa, tem coisa mais adiantada do que a nossa? Então, as duas crianças da mesma idade, da mesma série, estudando a mesma matéria,
Mas para uma, aquilo ali era uma espécie de recordação. Ela já sabia, naturalmente. E para o outro, tudo era novidade. Até conceber a existência de outras vidas, outros planetas com vida e mais inteligentes do que o nosso, era um absurdo. E eu fiquei observando que tem pessoas que ficam muito chateadas se falar que existe planeta mais evoluído do que a Terra. Às vezes na live, quando fala assim, a Terra nos planetas mais pobres, mais infelizes que tem na galáxia. A audiência, tchum. Agora, quando a gente fala, nós já estamos numa condição muito boa, que tem planetas piores que a nossa, aí mantém ou até cresce. São coisas estranhas. As pessoas não querem aceitar certas realidades. Até hoje. Qual a origem das ideias inatas? Das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução. Acabamos de explicar aqui, né? Então sempre tem as ideias inatas. As ideias inatas não podem ter senão duas fontes. A criação das almas mais perfeitas, umas que as outras, no caso de serem crianças do mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por éstalas adquiridos anteriormente à encarnação. Então, se tem, conforme eu citei o caso das duas crianças, é um fato real, acompanhei, vendo e ouvindo o diálogo dos dois. Então tem essa situação. Como que a gente vai entender por que uma sabe tanto daquilo ali e a outra não sabe? Primeiro ponto, uma alma é mais perfeita do que a outra. Aí Deus é injusto. Porque João vai ser tão limitado e Maria tão conhecimento tão abrangente. Dentro dessas características, dentro dessas possibilidades, cada um carrega as suas possibilidades. Ponto. Aí vamos ter o segundo aspecto. Se já tinham conquistas anteriores, então não importa qual a idade das crianças no mundo físico e também não vai importar muito que idade elas têm no sentido espiritual. Importa que elas estão aprendendo aqui nesta vida, mas uma tem a vantagem. Ela tem latente em si muitos conhecimentos que, à medida que ela estuda, afloram. E aí a gente vai ver casos prodígios, conforme um menino de 4 anos que sabia matemática. Com 8 ele entrou para a faculdade na Coreia, com 12 ele se formou. Então, e quando as pessoas, mas você não acha chato você vir para cá estudar, você podendo estar brincando lá no jardim com seus colegas? Não, chato é estar lá com eles. O que me incomoda aqui são as perguntas que os adultos fazem para mim. Então, cada criança está num patamar de evolução espiritual diferente, porque já conquistou anteriormente. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. Então, como Deus criar almas mais perfeitas do que a outra? Jamais. Então, adquiriu anteriormente. Se adquiriu anteriormente, que já existia anteriormente. Se existia anteriormente, existe a reencarnação. Porque a reencarnação mostra-nos a justiça de Deus agindo em cada alma. Tivemos oportunidades diferentes ao longo de várias existências. Então, temos possibilidades diferentes ao longo da existência. Agora, um detalhe importante. Todos, com o esforço, vão adquirir conhecimento, vão desenvolver-se intelectualmente, moralmente, e principalmente o desenvolvimento moral, leva a pessoa a estar sempre conquistando mais. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas, e assim vai se aperfeiçoando, vai se aprimorando. Uma criança que, ao estudar geografia, apanha tudo de uma forma muito mais básica, muito mais fácil, do que a outra que tem que estudar muito para aprender, então aquela criança ela vai aprender outras coisas a mais. Enquanto um tem que aprender a estudar muito de todas as matérias, esses vão estudar muito de uma ou outra matéria, ou talvez vão fazer também um apanhado recordativo e vão procurar estudar outras coisas, desenvolver outras coisas, como ele diz, nas artes, nas ciências, vão para outros aspectos de aprendizado.
Então, as conquistas anteriores são fundamentais. E você só vai guardar a lembrança se você cultivar o amor. Essa é a parte extremamente importante. Faça com amor aquilo que você está fazendo, que você vai aprender e vai levar para a sua próxima existência. Como se podem revelar, gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual. E aqui vem vindo para nós a ideia de que existe vários níveis de expiações e de provas. E às vezes a pessoa é muito inteligente, ela nasce, por exemplo, numa cidadezinha lá do interior do Mato Grosso. E ela é muito inteligente, vai muito bem na escola, vai aprendendo, mas ela tem todo aquele cabedal de conhecimento, de aprendizado, para ajudar aquela comunidade e ela desenvolver, é uma suposição, para desenvolver ali dentro daquela comunidade ideias novas, conhecimentos novos, e implementar mudanças naquela região. Aí vai alguém de fora lá e fala assim, nossa, eu tenho que adotar essa criança. Ele tem que ir para a cidade, eu vou pagar os estudos dele, ele vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazendo as suposições, certo? Aí a família deixa aí, ele vai, estuda, sai do foco, vai para outro ramo e às vezes se complica. Não estou dizendo que é errado dar condições para que ele estudar, mas nós temos que saber entender e respeitar aquilo que a pessoa tem gosto por aprender. E muitas vezes fala assim, inteligente demais. Você vai fazer este curso aqui porque você vai ganhar muito dinheiro. E a pessoa quer fazer aquele ali, que ele vai ser muito mais útil, ganhando menos dinheiro. Então nós temos que saber respeitar essas ideias geniais. E aí tem que ter muita sabedoria para discernir. E uma delas é perguntar, o que você quer aprender? O que você pretende fazer? Qual faculdade você quer fazer para você se aprimorar mais, poder ajudar a humanidade? Não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vem depois. Certo? É um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. Mário Juruna é um exemplo desse. Era um índio. Foi tendo contato com a civilização, foi vendo que tinha muitos direitos que os índios tinham que não eram cumpridos, criou uma série de leis para fazer cumprir essas leis e fazer cumprir os direitos dos índios, deixou uma conquista fabulosa para as comunidades indígenas. E além de ser a primeira pessoa, o primeiro brasileiro a fazer denúncias objetivas e concretas de corrupção dentro do Congresso. Foi o primeiro deputado a chegar e falar assim, ó, fulano está tentando me corromper. E eu gravei, tá aqui, ó. Já que a palavra dele não vale, eu gravei. Botei o gravador no bolso e estou gravando tudo que eles falam, que homem branco não mantém a palavra. Então, o Mário Juruna, ele foi um marco para a política brasileira em termos de dignidade, honestidade, cumprir um objetivo superior. Teve erros, lógico, é um ser humano. Foi mordido pela mosquinha azul da sociedade branca, que é um ditado que tem um certo povo que usa. Então, a gente tem que procurar entender. Juruna foi um grande missionário para as comunidades indígenas, para trazer benefícios para os índios. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nulas podem dar. Onde você vai sendo educado, você vai desenvolvendo as ideias, mas você não vai dar para aquela pessoa as ideias inatas. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. Então, aquele toque genial não é a educação que vai dar. É a criança vai desenvolver a partir do momento que ele vai passando pelos processos educativos, vai passando pelas escolas, vai procurando aprender, vai desenvolvendo as técnicas de aprendizado. Então, ele vai crescendo em conhecimento, mas como ele já tem conhecimentos adquiridos anteriormente, ele vai aprendendo muita coisa de uma forma mais fácil. Porque encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras
são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. E a gente vai vendo, dentro das comunidades mais carentes, tanto exemplo assim. A grande maioria são pessoas muito boas. E uma meia dúzia ali que é problema. Aliás, é bom a gente entender que apenas 1,6% da população tem problema com a polícia, ou problemas que exigem a presença da polícia. 1,6%. É o resultado do progresso moral adquirido. Como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Aqui, assim como no anterior, a gente tem que prestar atenção. Tanto aqui nesse comentário, vai valer também para isso aqui da frente. Um espírito foi, por exemplo, um imperador lá na Europa. E ele tem que nascer aqui no Brasil com uma série de limitações intelectuais, conectivas, então ele não vai conseguir expor o pensamento muito bem, não vai conseguir expor suas ideias, mas é muito inteligente. Conhece os meandros da política, tem o faro daquilo ali. Mas ele não tem jogo de cintura, não tem tato para lidar com o público, e se ele for tentar lidar, ele vai se complicar. Por quê? Ele não é um espírito atrasado, é um espírito endividado. O espírito foi um líder religioso, ele vai nascer numa condição extremamente complicada, extremamente delicada, conforme tem no livro Iniciação em Viagem Astral, a reencarnação de um papa numa condição mísera do interior do Ceará. Um papa reencarnou de novo! Reencarna. Todos vão reencarnar. O imperador tem que reencarnar como pobre, e muitas das vezes mais do que uma encarnação como pobre. Vamos ler Rochester, vamos ler Mariluza, Moreira Vasconcelos, Emmanuel traz pra gente também dados assim. Publio Lentulus, orgulhoso senador, depois nasce na Grécia, é muito culto, tem muitos estudos, mas ele vai para Roma como escravo, é comprado como escravo. Certo? Então, a gente vai vendo que a posição do espírito é uma, a condição social do espírito é outra. Importante entender isso. Chico Xavier, por exemplo, era e é um dos espíritos mais evoluídos que reencarnou na Terra. Tornou-se ainda mais brilhante, mais esplendoroso em termos de luz espiritual. Mas era um funcionário público que ganhava um salário mínimo e meio por mês. Depois ele pediu colo para passar para 2 salários mínimos, se não me engano, para ele poder comprar os remédios dele. Então ele teve uma série de ajudas ali. O Congresso aprovou lá até um pouco mais para ele na época, não me lembro quanto, porque ele, tudo que ele pedisse, alguém dava. Ninguém ia falar assim, como que eu não vou dar para ele? Ele precisa dos remédios, o cara que só faz o bem. É uma antena de luz no nosso país. Mas era pobre. Vamos entender isso. Irmã Dulce era de família pobre. E olha que obra maravilhosa aquela mulher maravilhosa fez. Portanto, os progressos que nós fizemos antes são extremamente importantes. Porque de 2 filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é, às vezes, inteligente, o outro estúpido. Um bom e o outro mau. Porque o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo. E de um tolo, um homem de gênio. Encontramos de tudo no laboratório chamado Terra, não encontramos? E famílias grandes, a família dos meus pais são muito grandes, então a gente vê esses extremos. Pessoas muito inteligentes, pessoas com pouca capacidade intelectiva, pessoas que organizam, agrupam a família em torno dele, pessoas que a família já mantém distante. Mas não é que mantém-se distante, mas não no sentido de não querer que ele esteja junto da família. Ele não vai conseguir falar assim, vamos lá para casa esse final de semana. Mas o outro fala assim, vamos lá para casa, vai todo mundo. Então, nós temos esses fatores de agregação. E todos nós temos isso e nós temos que prestar atenção nisso, porque todos nós temos que entender as responsabilidades que nós temos. Então nós temos aqueles tios que a gente fala assim, o tio fulano, a tia fulana. Os sobrinhos mudam o tom de voz para falar neles. E tem outros, o tio fulano, a tia fulana. Não tem isso?
Então, famílias grandes, temos um laboratório muito importante para entendermos o que está dizendo aqui. Não que sejam espíritos ruins, não que sejam espíritos atrasados. São espíritos que estão em condições de karma diferente, dharma diferente, processo evolutivo diferente. Certo? Compromissos diferentes, níveis de conflitos conscienciais diferentes. Antes de falarmos que é atrasado, vamos lembrar que nos conventos europeus aconteceu atrocidades que levou espíritos a reencarnarem sob questões muito tormentosas. Nos castelos, então, acontecia coisas absurdas. Aqueles castelos gigantescos, cheios de quartos, e quantos absurdos aconteciam ali dentro. Quantos abusos. E as pessoas nascem hoje cheias de conflitos, tentando resolver tudo isso. É um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmite os princípios das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Cada alma tem a sua característica própria, cada alma vem de lugar próprio, cada alma vem de origens diferentes. Nós já falamos isso no estudo anterior, principalmente nas obras do André Luiz. Nós estamos pensando como fazer o estudo delas. Então, sai um grupo de espíritos de uma determinada região, bem tumultuosa, bem complicada, a região inferior do plano espiritual, e eles vão primeiramente para uma instância de repouso, e ali tem os técnicos conhecedores dos níveis conscienciais de conflito de cada um, para separar quem vai reencarnar inicialmente e quem vai ficar mais tempo. Aí uns vão reencarnar com 15 dias, outros com 3 meses, outros com 6 meses, outros com 6 anos, outros com 60 anos. E quem vem com 6 meses vem com a série de conflitos tormentosos. E quem vem com 60 anos de vida trabalhada no plano espiritual, não é vida que ficou lá no plano espiritual sofrendo nas regiões inferiores, não. Vida trabalhada lá em nosso lar, nas outras instâncias, onde ele trabalha, ele estuda, ele aprende, ele chega aqui sabendo muita coisa. Porque o espírito evolui em 2 mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos? E o destes por aqueles. Então, o amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. E tem também o ódio. Tem também o ranço, já olha assim, te dá uma coça, moleque. E o filho pensa assim, não vejo a hora de me ver livre dos meus pais. Não tem isso? Tem aqueles que amam e tem aqueles que têm uma certa distância. E a gente vai ver em famílias grandes, infelizmente, pais não conseguindo domar essas tendências. Os espíritos se ligam por simpatia e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas das vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Então, quando tem a ligação de simpatia, juntam-se aqueles que amaram. Normalmente, essas famílias têm uma construção muito edificante juntos. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e para excitá-los a isso, Deus lhe inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. Vê o Livro dos Espíritos, questão 379. Ninguém se encontra por acaso. Tem os que se unem por amor, tem os que se unem para amar. Então, o nosso dever, a nossa obrigação como pais ou como filhos é aprender a amarmos-nos mutuamente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Dentro da mesma família, então nós devemos ter uma obrigação consciencial de nos amarmos. Mas é lógico que existem as simpatias, existem as antipatias. Espíritos simpáticos se unem para ajudarem-se mutuamente a crescer. Espíritos antipáticos se unem para aprenderem a se amar. E isso, cada um vai ter o seu aproveitamento, assim como as crianças na escola, um tira 9, outro tira 10, outro tira 5. No processo de reajustamento dentro das famílias, cada um sai dali com a sua nota. É importante que nós aprendamos e tomemos consciência das nossas responsabilidades pessoais e intransferíveis. Compete-nos, pois,
agir com segurança, com determinação, para procurarmos fazer o melhor possível dentro desse processo de evolução, desse processo de autoeducação. Porque há maus pais e maus filhos? Kardec ele não deixava escapar nada, certo? Veja as perguntas que ele faz. Quando a gente pensa que respondeu tudo, lá vem mais uma pergunta complementando a anterior. E o mais interessante, ele fazia as perguntas, talvez fossem todas aleatórias, mas depois ele organizava. Bem sintonizado com seus protetores, é claro, mas uma mente muito bem organizada, muito bem, com a visão do todo mais sofisticada, muito bem preparado para a função que teve que fazer e fez com esmero. Passou alguma coisa que não poderia passar? Talvez tenha passado, mas isso não o desmerece em nada. Sempre a gente vai vendo que Kardec foi ímpar em tudo que ele fez. Como instrumento dos espíritos, como organizador da atividade dos espíritos, ele foi magnífico. Então, por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com um fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e, muitas vezes, para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Vê Revista Espírita de setembro de 1861, a pena de talião. Então, se você é um mau filho, você tem um mau filho. Se você é um mau pai, você vai ter depois um mau pai. Por isso é importante nós agirmos dentro do princípio de devemos procurar fazer o melhor um para os outros. Devemos procurar fazer o melhor em relação um com o outro para sermos então melhores. É necessário trabalhar isso. É necessário procurarmos desenvolver nossos sentimentos. É necessário procurarmos aprimorar nossos sentimentos. Quanto a gente está dentro da empresa e fala assim, nós vamos implantar a qualidade total. Isso foi na década de 90, mas até hoje ainda tem empresas que lutam para implantar a qualidade total. Ou de vez em quando vem alguém, faz uma auditoria e fala, tem que implantar a qualidade, tem que melhorar, senão vocês vão falir. Quando fala vai falir, a pessoa regala um olhão deste tamanho, né? Aí ele começa a organizar tudo e dar curso para os profissionais, todo mundo lá assim, empenhado em fazer da melhor forma possível e organizar tudo certinho. Então nós temos que fazer uma qualidade total da nossa vida familiar. Ver como que a gente vai organizar as coisas para vivermos de uma forma melhor, para vivermos com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais compromisso. Só reprisando, devemos fazer todo o esforço sobre-humano para convivermos bem dentro da família. Porque encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras nascidas em classes superiores só apresentam instintos de baixeza. Tem educação também. Normalmente, aqueles que vêm como servos ou funcionários, na época hoje não tem mais servos, não tem funcionários, sabem que ele precisa do emprego, tem uma série de consciência que a própria educação vai mostrando para ele. E aqueles que estão em condição superior nunca foram colocados limite. Então, há uma falha na educação hoje, no mundo atual, uma falha na educação dos filhos, que repercutirá em muito na sua existência. Mas também tem os instintos latentes. E existem as intoxicações que a epigenética vem mostrando para nós muitas informações que nós precisamos repensar muito. É uma reminiscência, então, a questão da dignidade ou da baixeza da pessoa independente da classe social, Kardec, a resposta é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Então, isso aqui é fundamental, porque às vezes uns pais ricos educam mal os filhos, mas eles são uns gentlemen, umas ladies, são educados por natureza. E outros, por mais que os pais se esforcem em educá-los, eles estão sempre indo para um caminho complicado de baixeza, de agressividade e tantas outras coisas, mostrando a sintonia espiritual que ele está. E aí a gente vai ver, então, um conjunto de situações que vão estar interferindo. A educação que se dá, os limites que se coloca, a precedência espiritual e as intoxicações.
A intoxicação por alumínio, mercúrio, metil trazem consequências gravíssimas para o estado mental da criança. E aí, precisamos usar a homeopatia para fazer uma desintoxicação para amenizar os efeitos e, ao longo do tempo, talvez a pessoa consiga recuperar um bom estado de equilíbrio. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre estes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando-se nesta, são atraídos para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas das vezes, de relações anteriores. Existe uma infinidade de situações aqui. E na questão 388, fala que entre nós encarnados tem um magnetismo que nos atrai e nos repele. Então eu fui vendo que eu fui conhecendo pessoas ao longo da minha vida. Algumas pessoas, foi maravilhoso conhecê-las. São pessoas que só trouxeram coisas boas para mim. Pessoas que ao longo da vida a gente encontrei e ali foi um marco para deixar uma referência de coisas boas. Então, a gente vai caminhando, vai passando por uma série de situações, vai passando por uma série de experiências e com isso, com essas experiências, a gente vai tomando consciência de muitos fatos. E quando a gente fala de pessoas que trouxeram coisas boas, não é coisas boas no sentido do contato físico, não. Da convivência no dia a dia, como amigo, como companheiro de tarefa. E assim como eu encontrei pessoas que falam assim, meu Deus, para que eu encontrei essa pessoa? Tem uma seita japonesa, chama Seitinoye, que ela fala que tem pessoas que você percebe que só vai trazer problema para você. Se afaste. Se afaste que vai ser melhor. E a gente tem que entender isso, que tem algumas pessoas que a gente conhece, que a gente encontra, fala, que maravilha. E tem outras que a gente fala assim, meu Deus, para que isso aconteceu? Certo? A gente vê isso em time de futebol. Então o time contrata um jogador, um dos jogadores que já tinha no time, e ele entra numa bancarrota danada, se complica todo da partida da convivência com aquele que chegou, e depois disso a carreira do primeiro nunca mais vai ser a mesma coisa. Aí você fala, mas deixa eu levar por isso, deixa eu levar. Nós ainda somos muito analfabetos em interações de energias psíquicas para simplesmente falarmos desse jeito. Eu lembro muito bem que o Romário jogava no Barcelona e ele era uma pessoa, apesar do seu jeito Romário de ser, mas era uma pessoa bem controlada e bem controlável. A partir do momento que o Barcelona contrata o Stoichkov, a carreira do Romário entra numa complicação após a outra e ele acaba deixando de participar de 2 Copas do Mundo, que seria fundamental para nós. Isso é um exemplo que qualquer um que pesquisar a vida do Romário, que é uma pessoa pública, que eu admiro muito, vê que eu tinha um Romário antes do Stoichkov e um Romário depois do Stoichkov. Então, é muito interessante a gente parar para pensar sobre essas pessoas que a gente encontra na nossa vida e às vezes não nos fazem bem. Mas também temos que pensar pelo lado espírita. Temos que nos evangelizar o suficiente para, ao encontrarmos com essas pessoas, não sermos abalados e abatidos pelas relações que mantemos com eles. Isso pode ser devido a relações anteriores ou compatibilidade de energia mesmo. E tem também, podemos dizer, um padrão mental que a gente não se dá bem, porque tem uma vibração diferente entre a gente que não vai se encaixar. Porque a gente vê isso entre os animais. Já citamos isso sobre os periquitos. Então, eles têm sempre um filhote que eles gostam mais e tem um filhote que eles gostam menos dentro do grupo. Aqueles que eles gostam mais, eles tratam dele por muito e muito tempo. E não é o mais novo, não. É um que nasceu lá no meio, nasce 4, 6. Então, um daqueles 6 ali é o que eles gostam mais. E um daqueles 6 é o que eles gostam menos. E eles vão bater mesmo. Quando chega, o bichinho já aprendeu a comer sozinho, eles batem. E o outro, eles não batem. Eles vão dando comida, vão fazendo aquele churreio com ele. Aí nega a comida e faz um carinho. Aí a gente fica observando, porque é um laboratório de observação pra gente. Quando a gente fala de mentes, os animais têm uma mente bem inferior à dos seres humanos, mas principalmente os psitacílgos, eles têm um patamar de elevada inteligência entre as aves. São das mais inteligentes. Então, a gente vai observando porque os comportamentos deles servem de base para a gente entender mais. Então, tem um magnetismo, tem interações psíquicas que não batem. E um dia Bariloche falou assim, isso não quer dizer
que os periquitos vão lembrar que aquele era inimigo, que era amigo de outras vidas, né? Nem vai lembrar que o outro era uma águia e o outro era um coleiro, por exemplo. Então, existem interações vibracionais entre as mentes em todos os níveis da vida animal que provoca atração ou repulsão. E nesse aspecto, nós temos uma amiga que ela tem 23 cachorros. E tem alguns que não se entendem com os outros. Então, tem que ser, ela chega com um cachorro novo lá, ou diferente, ou novato na casa, tem que ver qual grupo que vai aceitá-lo, porque tem grupo que não vai aceitar de jeito nenhum. Então, tem vibrações e interações mentais que interferem. E nós estamos muito analfabetos ainda em interações mentais. Porque muitas das vezes, quem tem um conhecimento do evangelho, quem empurra. Não, você tem que saber fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes não é por aí. E nem sempre porque fomos inimigos de outra vida, porque também existem entre os animais chamados de irracionais. Entre boi e entre cavalo também existe esse processo de interação, de aceitação ou não. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo sua natureza, semelhante ou dessemelhante. E aqui, Kardec já traz uma explicação de que as vibrações de natureza boa ou má. Mas muitas das vezes não é a vibração que é boa ou má. Tem alguma coisa, a pessoa é boa, faz um monte de coisa, mas não dá para interagir com a gente, não dá para a gente conviver junto. Temos que saber respeitar isso. Não é a natureza da pessoa que é boa ou má, porque a pessoa com a gente não consegue conviver bem, mas com o outro vive maravilhosamente bem. Então, nós temos que ter muito cuidado para não querermos colocar culpa no passado de coisas que são dentro de nós. E às vezes um tratamento homeopático vai mudar tudo. Muda tudo. Eu tenho um colega que ele ia jogar bola e tomava muito butinada. E uma vez ele tomou o remédio da homeopatia que chama Naja Tripudians e ele não tomava butinada. Ele dominava a bola, ele driblava, ele conduzia a bola e ninguém entrava nele para quebrar, como era naturalmente que faziam. E a gente ficou entendendo, olhando, observando aquilo ali. Por que que naquele dia não bateram, não deram pontapé, não deram aquelas jogadas mais violentas, aquelas entradas mais fortes, como normalmente faziam? Não existe interações de energia que fogem às nossas observações e ainda não conseguimos entender plenamente. Estamos levantando a pontinha do véu e um dia entenderemos mais. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra, elas se adivinham e compreendem sem se falarem. E além do mais, tem um outro fator. Grupos de espíritos que estão com João e grupos de espíritos que estão com Manel. E eles não querem que João e Manel fiquem juntos. João e Manel são dois nomes fictícios que nós colocamos aqui agora. E aí, se afastam. Já pensaram por esse lado também? Ou seja, dá para fazermos uma grande pesquisa e é um universo de informações que vamos descobrir muito transcendente. Por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso, seu futuro? Vede a parte que trata do esquecimento do passado. Então, lá no Livro dos Espíritos tem a questão do esquecimento do passado e deixa bem claro para nós que se nós lembrarmos do passado, muitas das vezes teremos muita dificuldade de convivermos aqui. Você pode estar convivendo com uma pessoa que foi Calígula e você não sabe, você vai viver super bem, é uma pessoa super legal. Agora, quando você sabe que ele foi, você fala assim, nossa, que monstro essa pessoa foi. Foi, mas não é mais. Entendam isso. Quantas pessoas, principalmente quando eu era católico, achavam que Pilatos estava queimando lá no inferno. E ao ler aquela série, O Amor Jamais Se Esquece, A Força da Bondade sob a Mão da Misericórdia, vemos que Pilatos está muito bem
e sempre que reencarna tem as duas mãos luminosas guiando seus passos, protegendo-o, amparando-o. A justiça que nós tentamos olhar, a nossa justiça, e tem a justiça de Deus, e tem a justiça do amor divino que Jesus gerencia aqui na Terra. Portanto, não vamos fazer julgamentos aos outros. Vamos procurar entender as entrelações energéticas e procurarmos caminhar e conviver da melhor forma possível. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? A consciência é aquela centelha divina que nos liga a Deus. Então, todo espírito tem consciência. Uma centelha que mantém a estrutura fisiopsíquica do ser vivo em funcionamento e o liga a Deus. Aí você fala assim, os animais também têm? Incipiente, mas tem. E no livro dos Espíritos, eles dizem, os animais domésticos têm no homem um Deus, no ser humano um Deus para eles. Então, qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? É uma recordação instintiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de reencarnar. Resolução que ele, muitas vezes, esquece como homem. Mas a consciência, como é um chip, que é acionada por determinados mecanismos sutis da alma, vai sempre nos aproximando e nos afastando de determinadas situações, de acordo também com as nossas companhias espirituais. Por isso, o hábito da oração, o hábito da boa leitura, é sempre importante e necessário ao nosso aprimoramento, ao nosso aperfeiçoamento. Tem o homem o livre-arbítrio ou será sujeito à fatalidade? Temos sim um livre-arbítrio, alguma coisa que nos limita a nossa existência, ou é sempre uma fatalidade que está sempre acontecendo na nossa vida? São situações que nós temos que parar para pensar, parar para refletir. Como encarar essa situação, como vivenciar essa situação. Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Tal punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. Por isso, nós temos que entender que tem o livre-arbítrio, tem uma fatalidade, tem um destino. Por que vai existir as três? Vamos terminar aqui. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. É isto tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. Então, porque a loucura e a embriaguez, a pessoa perde um pouco do livre-arbítrio. Bom, a loucura já vem como uma condição de limitatória para a existência atual, baseado em fatos, em atos e fatos de vidas passadas. Agora a pessoa está aqui, está bem, tem suas faculdades bem definidas. Vai para uma festa e começa a beber. As pessoas falam, tá bebendo demais. Não, que isso, vou beber mais um copo. E vou beber mais um copo. Aí, tá de madrugada, não vai ter fiscalização, ele pega o carro e sai dirigindo. Bate e morre. Foi livre-arbítrio ou foi fatalidade? Eis a questão mais delicada. Se eu falar que é livre-arbítrio, você vai falar que então que estava nos desígnios divinos ele beber e se acidentar. Mas muitas pessoas que bebem e se acidentam chegam no mundo espiritual como suicida. E como ele não teve a intenção de suicidar, é um suicídio indireto, então é uma fatalidade. Por isso, livre-arbítrio, destino e fatalidade andam juntos. Você está cumprindo o seu destino quando você está fazendo as coisas certas dentro dos padrões das leis divinas. E aí, você está agindo com bom senso, vai fazendo suas reflexões, e à medida que você vai crescendo espiritualmente, que você vai conquistando espiritualmente,
outras portas vão se abrindo e você vai crescendo, tanto espiritualmente quanto materialmente. Você não está fazendo o que você precisa fazer, não está cumprindo os desígnios divinos. Aí você vai para um caminho, vai para o outro, vai para outro, vai para outro, passa por situações desproporcionais, entra em situações complexas e acaba caindo em sofrimento. É necessário, então, começarmos a desenvolver os bons sentimentos, nos educar para tomarmos atitudes mais condizentes, mais seguras, mais compatíveis com a nossa condição existencial. Trabalhemos, pois, para nos fazermos o melhor possível. Trabalhemos, pois, por nos manter de forma íntegra, consciente e capaz de agir da melhor forma possível, de agir buscando esse melhoramento, buscando esse aperfeiçoamento, buscando estarmos mais próximos de Deus. O materialista, que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Vê Revista Espírita de março de 1861, a cabeça de Garibaldi, e em abril de 1862, Frenologia Espiritualista e Espírita. E aqui, gente, nós temos que prestar atenção que, entendendo a homeopatia, nós vamos entender que certas intoxicações alteram nosso estado emocional. Por exemplo, você é uma pessoa que está engolindo muito sapo, e aí você tem uma úlcera muito grande. E você engole sapo e você está lá com aquele queimação no estômago, dor no estômago, úlcera e tudo mais. Aí você vai fazer um tratamento com homeopatia. Ao tomar a homeopatia, toda aquela sua raiva que está lá começa a sair para fora, você dá coice em todo mundo. Mas a sua úlcera é curada. Quando a sua úlcera é curada, aí você deixa de dar coice em todo mundo. Porque você estava mantendo a seu equilíbrio de forma artificial, prejudicando o seu corpo. E a partir do momento em que você toma o remédio de homeopatia 5-albo-CHX, você tira aquela fúria para fora, recupera a tua saúde e volta ao seu ponto de equilíbrio. Então, para entendermos o tratamento da homeopatia, temos que entendermos as reações psíquicas da pessoa e, se acharmos que a pessoa tem que ser um gentleman a vida inteira, não pode sair daquele ponto de apoio, nós não estamos entendendo também os processos. Por isso a epigenética vem hoje dar uma grande contribuição para o espiritismo, vem dar uma grande contribuição para os espíritas entenderem os processos da vida. Ah, mas o que a epigenética tem a ver com os espíritas? Porque as outras religiões, quando mostrar a epigenética for mostrada para eles, vão falar assim, agora para o espírita ele vai vir. Não mais. Não tem não mais. Nós temos que entender que certas substâncias nos tiram do foco, do centro. Uma pessoa, por exemplo, intoxicada por flúor, e que ele for sensível à intoxicação por flúor, além de ter alergia à água, ela vai também ter tendências à promiscuidade. Os laços de família ficam soltos, não tem tanto valor. Então, são aquelas pessoas que gostarão sempre de experiências excitantes, experiências complexas, que às vezes podem trazer até uma doença grave e destrutiva. Então, nós temos que saber como dosamos as nossas interpretações e as nossas ações. Aí a pessoa fala assim, isso não me atinge a parte moral. Estude epigenética e raciocine. Mas não vai fazer mal para todo mundo igual, porque tem um espírito. Mas determinadas substâncias que intoxicam a criança, desde quando ela nasce até os seus 5, 6 anos, faz com que ela não produza hormônio masculino. Porque uma substância intoxicou. E assim outras vão provocar outras reações e outras reações. Mas porque atinge A e não atinge B? É isso que nós precisamos saber. Não tome pelo karma simplesmente. Não tome pelo karma simplesmente. Porque há muitas interações que ainda não compreendemos. A epigenética vem abrir para a gente uma janela enorme para nós espíritas pensarmos, entendermos mais e procurar estudar junto com a doutrina espírita a homeopatia. E aí, quando estudarmos a epigenética, associar as 3 ideias, criar um campo de percepção inigualável. Porque homeopatia e espiritismo nos ajudam a conhecer a essência da alma humana, as tendências humanas e
A epigenética nos mostra por que algumas pessoas passam por grandes transformações e tomam ações muito distintas. Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre os observam, e é dessa infração que provém o mal. O mal é deixar de observar as leis divinas. O mal é deixar de seguir os ditames bons da consciência. Algumas pessoas, por várias circunstâncias, tomam atitudes extremamente agressivas. Vão por caminhos perigosos e complexos. E todos nós precisamos despertar para novos horizontes, para novas existências, para novas realidades. O homem já nasceu bom ou mau? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infligir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, cada um de nós, e aqui entre adiantado e atrasado, hoje também existe espírito equilibrado e atormentado. Então, tem pessoas que é atormentada pela sua culpa, pelo seu passado ignominioso, e tem pessoas que são bem equilibradas por terem vivido bem nas suas vidas anteriores. Ah, mas se ele está atormentado porque fez um mal na vida passada, porque ele é atrasado. Se ele fosse atrasado, ele não chegava a ser imperador, ele não chegava a ser papa, a ser padre, a ser bispo. Então nós temos que prestar atenção nisso. Muita atenção. Para não repetirmos uma palavra, porque na época de Kardec, ou era adiantado ou era atrasado. Não tinha o meio termo. Depois dele que Freud foi criar os conceitos psicológicos, Jung foi um pouquinho mais à frente, porque ele entendeu que existia uma alma, ele estudou a doutrina espírita, então ele sabia que você tinha que observar algo mais. E, por isso, que ao longo da sua existência, ao longo da existência humana, nós temos que saber que tem acontecimentos que marcam profundamente a vida do espírito. E dentro desse conjunto de situações que ele vivencia, ele vai reencarnar com mais equilíbrio ou com menos equilíbrio. Prestemos atenção. Qual a origem do bem e do mal na Terra e por que este predomina? A imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores, ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Queremos que o mal esteja em minoria na Terra? Ajudemo-la a evoluir. Tornemo-nos pessoas melhores, tornemo-nos espíritos melhores. E assim vamos irradiando energias melhores em torno de nós, pessoas vão se tornando melhores em torno de nós, e nós vamos então procurando alcançar patamares mais altos de evolução, vamos procurar alcançar patamares superiores de entendimento, de compreensão, para vivermos melhor. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Olha que interessante. A Terra é uma escola de espíritos pouco adiantados e um cárcere de espíritos criminosos. Então, temos aqueles que são pouco adiantados, tem aqueles que são criminosos. E os males, por quê? Como eles têm inferioridade moral, eles não têm compromisso muito grande com a consciência,
principalmente os mais criminosos, vão tomando ações e atitudes cada vez mais atrozes, e com isso vem criando uma série de condições, uma série de dados para que tormentos maiores aconteçam. Ao longo de séculos, de milênios, ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, vão passando por certas situações, vão se aprimorando, o número de espíritos criminosos vão diminuindo, os números de espíritos pouco adiantados vai diminuindo, porque automaticamente os bons e os mais adiantados vão predominando no ambiente. Se a gente vê hoje na Terra, tem muito mais ações de bondade acontecendo do que de maldade. Conforme já dissemos anteriormente, 1,6% tem envolvimento com a polícia. 5%, 2%, 3% estão envolvidos com vícios e mantêm certa distância de equilíbrio, mas criando problema para todos. Somente ações do bem, somente ações engrandecedoras faz com que cresçamos, aperfeiçoemos e nos tornemos melhores. Por isso, vamos procurar todos nós agir para nos aperfeiçoar, agir para nos tornarmos melhores e pessoas mais conscientes das responsabilidades que temos. Porque vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição. Será que ele é tão homem de bem mesmo? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem a acredita única, isso deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Então, nós temos uma etapa da vida, acreditamos naquele foco, naquele entendimento, naquele ponto de vista, mas dentro dessa brevidade da vida, que a gente começa a ver nesta existência, tem um aspecto eterno que existiu antes e que vai existir depois. Como a pessoa nesta vida é boazinha, mas ele tem que reparar erros do passado, vem os problemas. A gente ouve muito isso na reunião de mediúnicas, quando se pede oração por alguém que está passando sempre por situações difíceis. O espírito, você acha que ele é bonzinho? Ele finge de bonzinho, ele não é bonzinho não. Porque ele o vê como aquela pessoa da vida anterior. E ao tirar aquele espírito do que atormentam, tem pessoas que se tornam muito boas, muito caritativas, e outros que seguem um caminho de egoísmo e bem complexo, voltando a passar pelos mesmos problemas anteriores. Então, se você não se transforma intimamente, você vai atrair espírito mesmo jaz. Você se empavona todo, a casa está adornada, e os espíritos que vibram naquela mesma faixa falam assim, aqui é o nosso novo lar, a nossa nova festa. E ali vão tormentar aquelas pessoas. Um estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. Então a gente vai vendo, ao estudar a doutrina espírita, que tudo tem sua razão de ser. Se nós estamos passando por tribulações aqui, demos graças a Deus, vemos o que nós estamos aprendendo daquela situação, que estamos aprendendo com aquilo, e vamos então caminhando para processos de aperfeiçoamento, de melhoria, para crescermos como espírito imortal. E aí, se passamos bem pelas provações ruins agora, lá na frente teremos mais felicidade, teremos uma reencarnação mais branda, mais suave, melhor de vivenciá-la e próspera, como ele diz ali, de conquistas físicas e psíquicas. Ou seja, conquistas materiais e conquistas espirituais. Porque já temos maturidade, temos experiência para conduzir bem a existência. Porque nascem alguns na indigência e outros na opulência. Porque vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas. Será um efeito do acaso ou por um ato da providência? Essa questão é de fundamental importância para melhor entendermos não só a doutrina espírita, mas também
todos os aspectos da nossa existência, todos os aspectos do nosso processo evolutivo. Quando começamos a então perceber que existe alguma coisa que regula isso, é porque nós já estamos com a consciência se despertando para valores maiores. Vejamos. Se fosse do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos como se conciliar esses fatos com a sua bondade e justiça. É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar a Deus. Portanto, temos que entender que existe uma falta, que existe alguém que cometeu um erro, que existe alguém que deixou de fazer o que era muito importante fazer e que era necessário fazer. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições desde o seu nascimento ou para ficar isenta delas? Cada um passou por uma experiência, cada um tem os méritos e os deméritos anteriores que vão construir a vida futura, que vai construir as nossas existências vindouras. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dela, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. A partir do momento que a gente entende que Deus é justo, que tem uma justiça divina, que tem uma lei que rege, organiza, então nós temos que ver que todo efeito tem uma causa anterior que o define. E as pessoas nascem sob certas condições porque em vidas anteriores, muito provavelmente, elas cometeram falhas usando aquilo que elas não têm hoje. Ou ainda não estão preparadas para terem aquilo que ela gostaria, para conquistar experiências e desenvolver outros valores para existências posteriores. Então a pessoa nasce muda, cega e surda. Não é que ele foi mal na outra vida. Ele pode ter escolhido aquela expiação para vivenciar aqui na Terra sem esses sentidos, praticamente nenhum sentido, porque o seu espírito iria desenvolver potenciais que ainda não entendemos, para na próxima existência desfrutar deles. Nós olhamos para o mundo na nossa horizontal, olhamos para baixo e olhamos para cima. Mas a nossa visão não alcança o todo. Deus vê tudo, sabe tudo e quer o melhor para todos nós. Os estudos espíritas nos mostram que, de fato, que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos fazem ver, muitas vezes, sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Veja bem, então aqui Kardec dá uma fechada aqui para a gente, os espíritos trazem a resposta, normalmente as respostas são dadas pelos espíritos, o Kardec faz uma síntese baseada em um conjunto de mensagens que recebeu. Muitas pessoas que são pobres, não são todas, muitas, foram ricos e usaram mal a riqueza. Outros foram autoritários, outros abusaram do poder, cada um cometeu um tipo de erro. E hoje vem passando por todas aquelas situações para aprender lições e se equilibrar. Tenhamos cuidado, então, com os espíritos que nos assediam à distância. Então, muitas das vezes os espíritos estão de olho em nós, quietinho. Não tem como eles nos agir diretamente na nossa vida, mas indiretamente eles criam uma cama de gato para nos pegar. Por isso, a importância da doutrina espírita, das reuniões mediúnicas, para esclarecermos esses espíritos e aliviarmos-nos de certas dores, porque tem duas formas de evoluir: trabalhando ou chorando. E quando você está trabalhando, você está atraindo seus inimigos para a grande reflexão.
E se você estiver chorando, talvez eles estejam ali por uma grande diversão. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito que vê um meio de avançar mais rapidamente conforme a coragem com que saiba suportá-la. Todas as provas, todas as expiações são necessárias ao processo evolutivo. E alguns pedem certas limitações, não porque eles tinham que passar por aquilo ali por uma questão kármica, mas eles preferiram assim para desenvolver em si potenciais que ainda não entendemos. A riqueza também é uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A riqueza não é uma coisa tão boa quanto as pessoas imaginam. Porque se você tem riqueza, você tem um conjunto de responsabilidades muito grande. Oh, se os ricos soubessem disso. Quantas dores poupariam-se para o seu futuro. Por outro lado, todos têm que procurar entender, compreender e saber vivenciar bem aquilo que eles têm em mãos. Saber vivenciar bem a forma com que eles encaram a existência, com que eles encaram a vida. Todos precisam de aprender a crescer, precisam de aprender a aperfeiçoar, precisam de aprender a viver com mais dignidade, com mais amor, com mais responsabilidade, com mais respeito. E a vida traz para todos nós as possibilidades inerentes àquilo que nós temos para vivenciar, para gerenciarmos a nossa vida, para aprimorarmos a nossa alma, sempre crescendo para Deus. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual. Se ela não tivesse uma compensação, a convicção de que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte, sem invejar as dos outros. Então, isso é importante. Nós temos diferentes posições sociais, temos questões de maior justiça, de maior injustiça dentro do mundo, porque existe uma lei divina que estabelece para nós colhermos aquilo que semeamos. Por outro lado, à medida que nós todos começarmos a ter convicção das verdades que adquirimos pelo Espiritismo, saberemos nos livrar das vicissitudes, suportarmos bem certas injúrias, certas situações desagradáveis, certas provas ruins que passamos e construiremos um mundo melhor para que a paz e a harmonia se esteja presente em nossa vida. É necessário, então, procurarmos vivenciar o bem, vivenciar o amor, vivenciar a paz. É necessário, então, sabermos construir uma manhã de luz, porque somente uma manhã de luz nos traz a esperança e nos mostra que poderemos viver dias melhores, condições melhores, para sermos realmente espíritos melhores. Porque há homens idiotas e imbecis. A posição dos idiotas e dos imbecis seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Lembrando que idiota e imbecil era um laudo médico naquela época, que como as pessoas passaram a usar para xingar, os médicos tiveram que arrumar outros nomes para dizer a mesma coisa. Então, se fosse só uma existência, seria uma aberração vermos pessoas em tamanha condição de limitação, principalmente intelectual. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o imbecil, porém, são votados desde o nascimento até a morte ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Por quê? Porque foi, então, só alma criada idiota. Qual a condição? As pessoas, todos nós, podemos trabalhar e lutar para ter um dia melhor, mas eles, não. Os estudos espíritas, feitos acerca dos imbecis e idiotas, provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente
por se sentirem presos em laços que não podem quebrar, e pelo desprezo de que se veem objeto, quando talvez tenham sido tão considerados em encarnação precedentes. Vê Revista Espírita de julho de 1860, O Espírito de um Idiota, idem, outubro de 1861, Os Cretinos. Então nós vamos ver aqui que cada um vai passando por aquilo que faz jus ao seu processo de aprimoramento, ao seu processo de crescimento. Quanto vamos estudar o passado das criaturas, vamos entender a longa jornada do passado de cada um, vamos também entender que todos nós temos responsabilidades a cumprir, temos deveres conscienciais para seguirmos perante a Deus, para nos aprimorarmos e para nos aperfeiçoarmos. Compete a cada um de nós, nesta vida, procurarmos estudar a doutrina espírita, mas procurando estudar para entender realmente. Como vemos aqui, tem muitas idas e vindas que precisamos saber para encaixar cada caso. Não no sentido de condenar o outro, você está assim por causa disso. Não. O que você está aprendendo com isso? O que você pode fazer para superar tudo isso? Lembrando que cada um de nós passamos por aquilo que mais ou menos fizemos jus, que mais ou menos que infligimos a outros em outras épocas, ou ensinamos esses mesmos a fazerem. Compete então a nós agirmos com mais responsabilidade, com mais consciência, para agirmos e construirmos, edificarmos e nos fazermos melhores para os nossos amanhãs que nos esperam. Que a luz do amor divino esteja sempre nos iluminando para agirmos com sabedoria diante das situações adversas que a vida pode colocar para nós. Qual o estado da alma durante o sono? No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nestas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude de suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, nos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. Então, a gente deita para dormir, o corpo vai descansar, e nosso espírito, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa sintonia, sai pelo mundo espiritual. Alguns podem ir em instâncias superiores, outros para instâncias inferiores e outros ficarem só andando dentro de casa. As condições de cada um variam ao infinito, e todos nós temos as nossas responsabilidades de agirmos de acordo com as possibilidades que temos, de acordo com as condições que temos. Aprender a vivenciar bem cada condição, vivenciar bem cada momento da nossa existência, cada momento da nossa vida, faz com que trabalhemos intimamente para nos fazermos melhores. Precisamos, então, começar a repensar e agir em prol de um mundo melhor, agir em prol de condições melhores de vida, espiritualmente falando. Porque aí nós vamos estar entre os bons espíritos, vamos estar estudando, aprendendo coisas edificantes. Ao retornar para o corpo, teremos um dia mais tranquilo, um dia mais saudável. E dependendo da nossa profissão, exerceremos com muito mais sabedoria, com muito mais praticidade. Qual a causa dos sonhos? Os sonhos são resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. Vê o Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, Sono, Sonho, Sonambulismo, Vista Dupla, Letargia, etc. Questão 400 e seguintes. O Livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas, item 248, Revista Espírita, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, e de março de 1860, Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas. E aqui traz para a gente algumas noções. Nós temos também o livro Iniciação à Viagem Astral, onde Lancelin relata os eventos do treinamento para desdobramento de um grupo de espíritos. Essas pessoas encarnadas saem junto a esse grupo do Lancelin e Miramês, coordenado pelo Miramês, para fazer uma série de excursões, procurando tratar pessoas, ajudar pessoas em situação difícil, cada um com a sua função. É muito importante, muito interessante entendermos que devemos agir e como devemos agir para fazermos com que
as coisas aconteçam da forma mais natural possível, da melhor forma possível. Por isso, é importante nós treinarmos a construir em nosso coração, em nosso mundo íntimo, as forças da paz e as bênçãos do amor que devem estar sempre presentes em nossas vidas. De onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. E aí, nessas condições que nós temos aqui, da emancipação da alma durante o sono, os sonhos, o sonambulismo, a gente vai ter uma noção bem interessante de como se dá esses pressentimentos. O espírito sai, não tem plena consciência, e é bom que não tenha, do que ele conversou, de onde ele foi, o que ele fez. Mas quando ele volta ao corpo, ele tem um pressentimento. Alguma coisa não está boa? Alguma situação não está bem. A partir desse momento, ele começa então a desenvolver-se intimamente, procurar fazer o melhor, procurar edificar as forças do bem, e assim vai construindo os seus amanhãs, vai construindo uma base melhor. Mas existem momentos que a pessoa tem esses pressentimentos para coisas muito ruins. E então, como a pessoa não conhece a doutrina espírita, ele acha que ele foi culpado por essas coisas ruins terem acontecido. Quando, na realidade, ele foi um instrumento daquilo ter acontecido por N situações, por N condições, e tudo vai se passando dentro dos moldes previstos pela espiritualidade superior para que as coisas aconteçam. Ele apenas ficou sabendo anteriormente. E não é só ele que foi sabendo. Dezenas, centenas talvez de médiums ou de pessoas ficaram sabendo. Só que a gente não tem como saber entre nós. E às vezes, alguns fatos, alguém chega nas mídias, faz os relatos. Olha, eu tive um sonho assim, 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 olha o que aconteceu. Eu escrevi essa carta para um amigo meu, essa mensagem para um amigo meu, a gente não escreve carta mais, é mensagem, né? Falando sobre isso aqui, olha o que aconteceu. Tudo já estava previsto, apenas a pessoa teve acesso à informação. Então, os pressentimentos não é para você ficar passando mal, não é para você ficar desesperado com o pressentimento. É um fator que acontece naturalmente, e nós então temos que saber lidar com ele, porque é alguma coisa que acontece, que vai acontecer, que nós ficamos sabendo antes. Simplesmente isso. Nós não temos culpa, não temos participação no evento em si. Agora, muitas das vezes, se for permitido, a gente fala para a pessoa, não entra nesse avião não. Aí ele não entra e tudo bem. O avião, acontece acidente com o avião e ele ficou para trás. Agora, se a pessoa tiver muito sintoma de barita carbônica, ele vai começar a sonhar com catástrofes, vai começar a sonhar com tantas coisas ruins, e muitas das vezes é sua própria criação mental, pelos medos ou pelo grupo de espíritos com os quais ele está sintonizado. Na homeopatia, tem remédios para coisas que nós nem imaginamos quando não a conhecemos. Porque há na Terra selvagens e homens civilizados. Sem a preexistência da alma, essa questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação que a do homem esclarecido. Agora nós temos que vir para a nossa época. Lembrando que quando Kardec escreveu este livro, o Brasil não era nem sombra do que é hoje. Olha que coisa interessante. Em 1850, grande parte do que existe hoje no Brasil não existia. Grande parte do que existe hoje no Brasil não existia. Cidades que hoje são enormes, naquela época era talvez uma única fazenda, uma casa, um ponto comercial. Então, muitas coisas foram mudando. Por que eu falo isso? Porque a gente, muitas das vezes, quando lê aqui, a gente quer trazer isso para o mundo atual, para o momento atual que nós estamos vivendo. No Brasil existia cerca de 30 milhões de índios. Quando a história oficial diz que era 3 milhões, se multiplica por 10. Só por isso. Sou meio rebelde. Então, quando você entende que tinha 30 milhões de índios, eles morreram e estão reencarnados dentro da sociedade. E todos eram selvagens? Todos vão estar entre a população mais pobres? Ou ali tinha espíritos passando por processos de aprimoramento, de melhoria, de expiação, cumprindo penas? A gente nunca sabe.
O que nos conta a história sobre os índios é muito pouco para nós termos uma ideia plena do que estava acontecendo, ou do que aconteceu. Recentemente, vendo uma pesquisa que um jornalista fez sobre os índios guaranis, eles eram dóceis, muito educados, muito sensíveis à musicalidade e produziam os melhores violinos do mundo em madeira de lei, as melhores madeiras para produzir violinos. Eles produziam os melhores violinos que eram vendidos na Europa. Você sabia disso? Então, quando nós falamos em selvagem, nós temos que mudar o conceito que nós temos. Muitos dos europeus que aqui chegavam eram muito mais selvagens do que aquelas pessoas que aqui estavam. Então, tem muitas informações que nós precisamos adequar. Não que o Kardec esteja errado, não é isso. Ele está colocando que uma alma selvagem vai estar na mesma condição de uma alma civilizada? Não, claro que não. Mas nós temos que entender que entre os índios nem todos eram selvagens. Assim como entre os europeus nem todos eram espíritos educados. Não podemos achar que tudo que estava na Europa era o melhor do mundo e tudo fora da Europa era o pior do mundo. Foge dos princípios do processo evolutivo e do entendimento que a doutrina espírita traz. Mas a tendência eurocentrista, Kardec seguiu. E também na doutrina espírita fala, se um espírito disser contrário àquilo que a maioria das pessoas acreditam, eles não vão nem querer ouvir aquele espírito mais. E os espíritos deixaram as mensagens de forma que a gente possa entender de uma forma mais esclarecida hoje. Tanto entre os europeus quanto entre os índios, tinha uns muito evoluídos e outros pouco evoluídos. Dentro daquele processo pelos quais passavam, todos estavam dentro de um contrabalanço de forças para que todos pudessem se ajudarem a crescer. Diante daquelas pessoas mais organizadas, os mais selvagens, os mais agressivos, os mais estúpidos, serviam de instrumento de dor para que os outros valorizassem mais ainda a educação. E entre aqueles que já tinham conquistado um patamar maior de entendimento, de bom senso, de equilíbrio, viviam também de uma forma a se equilibrar, se ajustar, fazendo com que o progresso acontecesse. E assim, esse progresso e essa evolução, os espíritos bons e os espíritos maus, os espíritos mais sensíveis, mais evoluídos e os menos sensíveis e menos evoluídos, estavam em todos os níveis da sociedade. Então nós temos que olhar pelo outro lado, por outro prisma, com níveis de consciência diferentes, passar por experiências diferentes e até mesmo para aliviar tensões de encarnações de muita besteira que foi feita. Então todos nós passamos por experiências para a tomada de consciência. Os pretos que vieram para o Brasil foram escravos, retornaram para o plano espiritual. Os que perdoaram e entenderam a situação, hoje são espíritos de luz, trabalhando pelo bem-estar da humanidade. Os que se revoltaram têm que passar por provas das mais variadas. E as pessoas hoje que estão na pele preta não tem nada a ver com aqueles do passado, em termos de espírito. Porque para reencarnar hoje na Terra tem uma fila gigantesca. Você, por exemplo, é um chinês, falou, tem uma vaga para reencarnar no Brasil, mas numa família preta. Aí você fala que ele foi dentro da nossa concepção de hoje, fala assim, de jeito nenhum, não quero. Tem fila pedindo pelo amor de Deus para vir reencarnar aqui como preto. Porque tem a vaga que tem, isso é a maioria. Eles que têm mais filhos. Então, vence mais espíritos. Isso é importante a gente lembrar também as questões expiatórias. As pessoas ricas têm 1, 2, 3 filhos no máximo. As pessoas pobres têm de 3 para cima. Então, tem gente que chega até 8, 10 filhos. No Nordeste, já uma vez vi uma matéria que a mulher teve 30 filhos. Pobre, gente, mas muito pobre. E os filhos iam crescendo e se espalhando pelo Brasil afora, trabalhando. E ela lembrava deles, de vez em quando eles apareciam, alguns já tinham morrido, mas ela tinha os netos. E a gente então vai entender que o espírito precisa de vir. Ali tem uma porta para ele vir. Ele vem dando graças a Deus de vir. Então vamos prestar atenção, vamos ter mais respeito uns pelos outros, porque diante daquela pessoa que você quer discriminar, às vezes tem alguém que é muito querido seu. Ah, você citou o exemplo de um chinês, mas e os europeus? A mesma coisa. Tem uma vaga no Brasil de uma família preta, você quer ir? O cara é loirinho de olho azul.
ele vem. Aí chega aqui aquelas pessoas que mesmo sendo pretas só admiram pessoas brancas de olho azul. Porque o espírito dele é assim. E os africanos então? Lógico que tem muitos africanos que reencarnam no Brasil. Mas também tem muitos africanos que reencarnam na Europa. E quantos europeus morrem de paixão pelos pretos? Querem fazer obras sociais na África, querem ajudar os africanos, vêm para o Brasil, ou vai para a África mesmo, casa com aquelas pessoas. A gente olha assim, mas por que é tão diferente? A gente pensa assim, são tão diferentes. Mas ali tem o elo do amor. Naquele filme, A Última Maasai Branca, a mulher chega lá no Quênia, se não me engano, se apaixona pelo rapaz da tribo, casa com ele, mas como ele não entendia bem a cultura dela, num dado momento ela pega o avião e vai embora. Para não acontecesse coisa pior, porque ela sabia que ele estava muito desconfiado que ela estava traindo ele, porque as mulheres lá cumpriam uma série de regras que ela não queria cumprir. Então ela pega a filha, pega um avião e vai embora para casa. Não volta mais lá. E ela fez tanto pelaquela tribo, mas fez muita coisa. E ensinou eles a fazerem comércio, ensinou eles a produzir mais, a plantar, a criar melhor as cabras. Ela ajudava, ela ensinava tudo. Ela tinha uma inteligência superior porque ela tinha instrução, criatividade, proteção espiritual certamente, e colocava em uma mente muito prática para colocar aquilo tudo em prática ali, o que ela tinha aprendido. Então ela tinha uma paixão muito grande pelo rapaz. E é uma história real. Então a gente vai vendo que existem encontros de almas que transcendem a cor da pele, transcendem a condição social, ser rico ou ser pobre. E nós temos que aprender a entender que todos somos filhos de Deus. Não importa se você é preto, se é amarelo, se é vermelho, se é branco. Você é filho de Deus. E Deus ama todos indistintamente. Cada um tem as suas condições, passam pelas suas provações, passa pelas suas experiências para a tomada de consciência, para o crescimento, para o porvir. Assim como a alma do selvagem não vai continuar eternamente selvagem, as almas das pessoas embrutecidas não vai continuar eternamente embrutecida. Todas as almas, todos os espíritos, ao chegarem no plano espiritual, se reúnem por afinidade, se preparam para retornar ao palco da vida de acordo com a necessidade. Troca a palavra merecimento, abandona essa palavra, muito pesada. Necessidade. Então nós temos necessidade de passar por certas provas, por certas expiações, e vamos construir uma manhã de luz. Isso para mim é inadmissível, não tem importância. Ninguém tem que concordar plenamente comigo, mas todos nós temos que pensar nos prós e nos contras da forma com que acreditamos, da forma com que tentamos enxergar a vida. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compreensível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer. Assim como muitos dos índios que morreram nas lutas, nas doenças da colonização brasileira, reencarnaram e estão reencarnando, e muitos deles em missões importantes. A justiça de Deus não julga-nos por quem fomos, mas por aquilo que somos em essência. E aquilo que fomos foi o resultado de um conjunto de ações e trabalho que tínhamos que desenvolver. E de agora em diante, vamos continuar buscando o trabalho íntimo para desenvolvermos condições psíquicas de qualidade para moldarmos uma existência feliz na próxima existência. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma esclarecida. Mas, como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. Então, a Terra tem os muito adiantados, os muito atrasados, e no meio tem uma infinidade de condições, e todo mundo junto, ajudando mutuamente, observando-se mutuamente, vamos crescendo, vamos aprimorando e vamos alcançando patamares superiores de existência. Não será admissível, segundo pensam algumas pessoas, que a alma não encarnando mais que uma vez,
faça seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual. Caso em que se poderia dizer que a Terra destinada a determinado grau, ora, quantas vezes temos diante de nós provas do contrário? Então, quando nós estamos conversando com os espíritos numa mesa mediúnica, nós temos então provas e provas e provas de que a vida, no sentido espiritual da existência, não é conforme pensamos, mas muitas das vezes conforme precisamos encarar os fatos, conforme precisamos edificar uma manhã de luz. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, por edificarmos as bases do amor, da paz e da fraternidade. Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, demonstrada, por exemplo, que temos à vista. Temos vários exemplos. E tem uma passagem interessante de uma carta que foi dirigida ao Kardec, que eu li na internet um dia desses. Um padre adquire um livro dos Espíritos, isso mesmo, um padre adquire o livro dos Espíritos e vai lê-lo para os seus índios, aqueles que ele catequizava no Peru. E ao explicar o processo de reencarnação, o índio olha para ele e fala assim, é mesmo? Quer dizer então que um homem branco pode ter sido um de nós e que nós poderemos ser um homem branco amanhã? Quer dizer, quando foi explicado para ele, ele entendeu toda a situação. E quando ele ia explicar para as pessoas chamadas brancas, chamadas civilizadas, tinha uma dificuldade enorme de entender. Demonstra que cada um de nós passamos pelas experiências necessárias à tomada de consciência, passamos por momentos de aprendizado, de aprimoramento, para crescermos e sermos melhores. Se fosse de outro modo, era preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações. Segundo, porque, tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus. A Terra é um grande laboratório. Aqui nós temos escolas e educandários. Nas escolas você aprende o que você quiser. No educandário você terá que aprender as regras daquela comunidade. Por exemplo, se você reencarna numa tribo de índio, você tem que seguir as regras da tribo. Na tribo africana, você tem que seguir as regras da tribo. Nos países árabes, você tem que seguir as regras daquele país. Já no mundo ocidental, você segue a sua vida do seu jeito, toma as atitudes que você quer tomar, ninguém se interessa por você. E aí, você aprende o que você quiser. Aí depois, logicamente, como você foi muito desleixado, você vai reencarnar em uma comunidade onde você tem que seguir as regras. E assim, o processo de evolução. Nós que, ao estudarmos o livro Exilados da Capela, tem uma passagem que está no livro Roma e o Evangelho, que João, evangelista, passou a mensagem explicando a origem do homem. Ele fala, olho para eles com grande misericórdia. São mais velhos que a terra e ainda não expressam o amor. Já parou para pensar que muitos de nós temos mais de 4,5 bilhões de anos? Porque o meio das sociedades civilizadas se mostram seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros selvagens. Vi nota explicativa da página 183. Bom, aqui a gente sempre fala que entre os europeus tinha alguns muito selvagens, muito mais selvagens que os índios, que eram amorosos, acolhedores, amigos, desde que fossem bem tratados. Se fossem maltratados, eles assavam a pessoa. São espíritos muito inferiores, saídos de raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o seu, e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada. Então, existem aquelas pessoas que estão deslocadas dentro da sociedade. E hoje nós vamos ver determinadas barbaridades sendo cometidas no mundo. E muitas das vezes essas barbaridades são lideradas por pessoas acima de, entre aspas, acima de qualquer suspeita. E a vida vai nos mostrando condições de melhor entendermos, de melhor caminharmos para alcançarmos um mundo melhor amanhã.
observação. Não é possível admitir, sem negar a Deus, os atributos da bondade e da justiça que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual. O mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Então, Deus coloca as almas do mundo e elas têm atributos de bondade e de justiça em si, porque Deus as tem. Então, só que a alma de alguém que comete muitos crimes está num ponto, e a alma de uma pessoa cheia de virtudes está num outro ponto de evolução. Mas ambos são filhos de Deus, mas em condições evolutivas diferentes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma quanto a outra. Por que razão, então, uma delas é boa e a outra má? A questão que nós temos que ver, que carregamos conosco tendências, tem isso também. E às vezes, numa encarnação, 2 encarnações, exercemos profissões que nos dão uma tendência. E aí, os mecanismos da justiça divina nos colocam onde precisamos para corrigirmos essas tendências e da forma com que precisamos. E às vezes, as deficiências físicas é uma das formas de nos conduzir ao aprimoramento da nossa consciência. De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer suas inclinações. Então, os espíritos que estão junto de um povo, ele tem mais ou menos as mesmas inclinações, gostam daquilo ali, e alguns estão lá porque precisam aprender a se melhorar, porque aquele povo é melhor do que onde ele estava. Outros estão lá porque tem que ajudar a melhorar aquele povo. Mas todos têm uma tendência muito parecida. Os povos da América do Sul, em geral, são acolhedores, são caridosos, são benevolentes, na grande maioria deles. Enquanto em alguns lugares as pessoas se assustam com simples gestos de bondade. Principalmente as pessoas vêm no Brasil, não sabem falar português, vão tentar se comunicar, o brasileiro faz gesto até de todas as formas para tentar se comunicar. E eles falam, no meu país não tem isso, se você não sabe falar nosso idioma, ninguém vai te dar atenção. E aqui a gente faz de todo o possível para termos uma boa comunicação. Como progridem e como degeneram os povos. Nota explicativa, vê a questão da página 183, de novo. Se a alma é criada justamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, como as dos homens de idade média. E desde então pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligências mais desenvolvidas. A partir do momento que a gente vai vendo que o homem de hoje não é igual ao da Idade Média, então todos nós aprimoramos-nos, desenvolvemos-nos e procuramos crescer e desenvolver boas ideias. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para o melhoramento de um povo, se este tivesse de recomeçar com as almas novas que diariamente chegam. Como se dá o progresso? Se tem sempre chegando almas novas e novas e novas. Os espíritos encarnam em um meio simpático em relação com o grau do seu adiantamento. Cada um de nós passamos por aquela encarnação segundo a nossa necessidade, aquela necessidade que nós temos que nos adiantar. Então, se eu preciso desenvolver a serenidade, eu vou nascer, por exemplo, na Índia, seja como rico como pobre, a maioria lá, pelo menos o que as mídias nos mostram, mantém-se uma grande serenidade. Se eu preciso desenvolver um sentimento mais aguerrido, vou nascer naquelas tribos aguerridas que estão sempre brigando com alguma coisa. Se eu preciso aprender a respeitar a natureza, vou nascer entre uma tribo que me ajude a respeitar a natureza. E assim sucessivamente. Então vamos passando por etapas e etapas, segundo a nossa necessidade de aprimoramento, ganhando simpatias, amizades e vínculos com grupos de espíritos, e todos somos impulsionados a crescer e a melhorar. Um espírito, por exemplo, que progrediu suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para frente,
atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são talvez os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles se tenham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Então, os espíritos vão progredindo, desencarnam, vão fazer cursos no mundo espiritual, e vão progredindo, e fazem cursos no mundo espiritual, e vão progredindo, vão reencarnando, e se na sua raça, no seu país, não tem mais compatibilidade evolutiva, ele vai para um melhor. Então, a transição planetária, que todo mundo fala, a Terra está passando para a transição planetária. Todos os dias tem espíritos chegando, tem espíritos saindo, tem espíritos saindo de um país indo para outro, de outro indo para um. A dança das cadeiras é constante. Dança das cadeiras, que a gente diz, é mudança de posição, mudança de lugar. Se a maioria dos novos habitantes fosse de natureza inferior, e os antigos migrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Então, como os povos têm sempre que progredir, sempre manda-se para ali espíritos melhores. Se um país está indo por um caminho ética e moralmente errado, equivocado e ruim, leva-se para ali espíritos tão baixos quanto eles. E eles vão se degenerando até extinguir-se. A justiça divina é bem clara. Deixa para nós o perfeito entendimento. A humanidade recebeu esse banquete de luz, trazido pela espiritualidade superior, materializado no mundo pelas abençoadas mãos de Kardec e dos médiuns que com ele trabalharam. Kardec dedicou o final da sua vida todinho, mais de 10 anos de trabalho à codificação da doutrina espírita, um trabalho exaustivo, cansativo e debilitante. Até que ele vem então a desencarnar, deixando para a gente todo esse banquete de luz, repito. E nós temos que nos banquetear nele, aprimorando nossos conhecimentos, aprimorando nossas almas, para sermos amanhã melhores do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei. Precisamos, assim, tornarmos-nos cada vez melhores, tornarmos-nos cada vez mais espíritos propensos ao bem, espíritos propensos à luz. Observação. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? E já explicamos antes, vamos repetir aqui, os negros que foram levados, hoje normalmente nós falamos pretos, né? Os pretos que foram levados como escravos do continente africano normalmente para o continente americano, seja América do Norte, Central e Sul, eles eram europeus reencarnados entre os africanos, mas os europeus que haviam cometido crimes atrozes nas guerras, nas cruzadas e principalmente na Idade Média. Líderes religiosos, bajuladores de líderes religiosos, eram esses que estavam ali reencarnados. Reencarnaram para passar pelo processo de depuração pela dor que infligiram os outros em outras circunstâncias, em outras épocas. Quem perdoou, conquistou a luz. Quem não perdoou, perdoe para conquistar a luz, porque está difícil reencarnar aqui sob o guante do ódio. E assim, e hoje as pessoas que estão na raça preta são pessoas que precisam de evoluir. E como tem a oportunidade muito maior entre os pretos do que entre os brancos, porque os pretos têm muito mais filhos, nascem então ali muitos espíritos das mais variadas nacionalidades e origem. Paremos, desculpa a expressão mais pesada, com a palhaçada de racismo, de acharmos que essa raça é melhor do que aquela é melhor do que aquela. Somos todos filhos de Deus, passando pelo processo de aprimoramento e aperfeiçoamento. Quem é muito branquinho hoje e acha que são superiores aos pretos e aos índios, assinou o passaporte e carimbou: vou reencarnar entre os pretos, vou reencarnar entre os índios. Aprendamos a conviver todos como irmãos, reconhecer que 90% da população brasileira é descendente de negro e índio e europeu, principalmente de São Paulo para cima. Índio e negro e europeu não tem como não sermos miscigenados, e os do sul normalmente é europeu e índio, a grande maioria, ou seja, somos todos miscigenados. Querer negar isso é negar a bondade de Deus, é negar o processo evolutivo de todos nós, que é só por uma observação técnica, não é filosófica minha, que somos descendentes de negro, de índio e de europeu.
É só olhar a árvore genealógica nossa com carinho, que vamos ver lá quem são nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós. Está lá a lista. Somos descendentes dessas raças que muitas das vezes muitas pessoas querem discriminar. Então, a discriminação racial, seja ela qual for, é estúpida. E todos nós, então, precisamos aprender a caminhar para o desenvolvimento do amor, para crescermos para Deus e nos aprimorar para Deus. E com racismo, com discriminação, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos precisar empreender as leis do amor em nós mesmos para sermos melhores. Ah, os pretos foram escravizados. Foram, mas não são mais. Precisamos aprender a trabalhar com amor e respeito uns pelos outros. Nos enquadrar dentro do processo ético, social, moral da sociedade. E aí todo mundo vai viver em paz. O respeito faz com que as pessoas se aprimorem, se aperfeiçoem e cresçam para Deus como espírito imortal. Ver o Livro dos Espíritos, questões 776 e seguintes. Revista Espírita, janeiro de 1862. Ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Idem, abril de 1862. Perfectibilidade da raça negra. Então, todos vão crescer, todos vão se aperfeiçoar. E os europeus, que se julgavam o centro de tudo, eram eles que escravizavam. Quem está com a consciência pesada? Os europeus, que se julgavam os seres mais evoluídos, mais melhores do planeta, foram eles que criaram as guerras mais hediondas, mais catastróficas, e terão que reparar esse erro. E quando a gente fala os europeus, nós estivemos entre os europeus. Nós estivemos entre os índios e muito provavelmente entre os negros. Precisamos então aprender a viver com amor e respeito uns pelos outros. Porque somente respeitando-nos mutuamente, conseguiremos encontrar a plenitude da paz. Que Jesus possa nos abençoar, para que a gente absorva as luzes do amor do Cristo. Procuremos então crescer para Deus, para o Cristo, para que esse amor nos fortaleça, nos envolva e nos faça aprimorar, para alcançarmos a verdadeira paz que deve existir em cada um de nós. E depois da morte, todos nós seremos espíritos, levando os vícios e as virtudes. Os vícios nos unem aos réprobos, aos endividados, ou os que vão sofrer. As virtudes nos unem aos bons, aos trabalhadores do bem, aos que vão gerenciar, aos que vão trabalhar em prol da luz. Compete-nos todos sabermos nos dobrar à bondade divina, orarmos pedindo pela misericórdia, pela paz e procurarmos então alcançar as bênçãos imortais do Senhor. As bênçãos sublimes que nos envolvem a alma e nos dê força para suportarmos as vicissitudes de cada dia e buscarmos alcançar a plenitude da nossa consciência. Todos nós estamos onde precisamos. Quanto mais aprendermos com as lições que a vida nos dá, mais teremos oportunidades melhores, mais teremos condições de sermos espíritos com missões importantes perante a humanidade e respeitados por ela. Porque estamos com a consciência tranquila de termos vivenciado bem a experiência de passarmos pelas todas as provações, por todas as situações que a vida nos colocou. Lembremos, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E estamos brancos, loiros, morenos, mulatos, pretos, amarelos, vermelhos, índio e das mais variadas características, procurando nos aprimorar, procurando nos aperfeiçoar. E por que todas as pessoas querem pegar um bronze no verão? Então, vamos caminhando para Deus, vamos procurando nos aperfeiçoar sob as bênçãos do Senhor, respeitando-nos todos. E às vezes eu tenho uma mente meio utópica. Eu fico imaginando o mundo todo sendo amigo, todo mundo sendo irmão, todo mundo tendo consciência de compartilhar o pão. Talvez isso um dia aconteça. Aliás, certamente isso um dia vai acontecer. Não sei quando, mas torço para que aconteça da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Luz e paz para todos.